Boa noite, telespectadores do Você Show. Hoje eu estou tendo a oportunidade de apresentar esse programa num novo bloco chamado Feras Fora da Mídia. E nós procuramos e pesquisamos para começar esse quadro, trazer uma pessoa especial que realmente retratasse aquilo que nós queremos buscar. O professor Elton Cortinhas, premiado, laureado pela sua arte maravilhosa da pintura, professor este que ganhou vários concursos com suas telas aqui no Brasil e que hoje nós vamos ouvir, e peço a vocês que tenham o maior carinho e atenção no que o professor fala, porque com certeza quando terminar esse bloco do programa, vocês vão parar e vão pensar no que é show na vida. Com vocês, o professor Elton. Boa noite. Temos um grande prazer de trazer um artista, um professor, que está aqui hoje conosco para brilhantar mais uma vez Você é Show, levando para vocês alguns temas de extrema importância ligada à arte da pintura. Nós estamos com o professor Elton Cortinhas dos Santos. Elton Cortinhas dos Santos. E nós vamos ter o prazer de entrevistá-lo, começando sabendo um pouquinho da sua vida. Sim. Professor, o senhor iniciou a sua vida desde pequeno, o senhor me falou que o senhor já gostava de pintura, né? Veio despertar com a faixa de 17 anos. Certo. Um bom sucesso mesmo na Praça das Nações. Eu assisti um pintor, um espanhol, pintando uns quadros de veludo, as paisagens muito lindas, e eu ficava fascinado. Eu era uma pessoa muito pobre, ainda sou pobre, mas era muito mais pobre. O senhor é muito rico, porque obrigado. A pessoa, quem tem a arte consigo são as pessoas mais ricas do mundo. Obrigado. Então eu morava hoje chamando Complexo da Maré. Sim. Era um bom sucesso. O que acontece? Eu catava metal na rua, tinha aeronáutica do lado, em frente ao Instituto Oswaldo Cruz. Eu catava metal, alumínio na rua para vender no ferro velho, para comprar tinta. Muitas das vezes, no começo, eu nem tinha tinta e nem pincéis. Eu fazia pincel das varetas de madeira que eu fazia as pipas para vender, para ajudar minha mãe. Então, Não cortando, professor, olhem que lição de vida. Hoje as pessoas, por qualquer motivo, dizem que não encontram possibilidade de trabalho, que não conseguem determinar aquilo que vão fazer, porque não têm a oportunidade. Quando a oportunidade, ela se cria. Isso. E nós estamos aqui com o professor para cada vez nos ensinar mais um pouquinho como professor de arte, de pintura e como lição de vida. Vamos, professor. Então eu usava as pipas de papel, as varetas da pipa de papel fino o vermelho, o verde, o azul do próprio colorido do papel fino, eu diluía com álcool e fazia umas anilinas, porque eu não tinha condição de comprar as tintas. Aí eu diluía, aí coloria retratos, aí começava a fazer desenhos, que não eram grandes coisas, mas procurava copiar, que é o certo copiar, né? Aí eu copiava e depois eu mostrava para meu pai, minha mãe, meus parentes, o pessoal elogiava. E muitas das vezes eu cometia falhas, né? Como uma vez eu nunca esqueço, que eu coloquei um trem andando nas nuvens. Eu vi o pintor pintando um trem numa montanha saindo com aquela fumaça linda, eu fiquei fascinado. Aí eu vinha a pé da Praça das Nações, atravessava na Brasil, quando chegava em casa, a minha tela era a tampa da caixa de sapato. Aí eu pedia aos meus parentes para guardar aquelas tampas da caixa de sapato que tornavam-se minha tela. Aí eu fazia aquela paisagem que estava na cabeça, não tinha fotografia, mais ou menos. Aí uma vez eu coloquei o trem um pouco nas nuvens, fora da montanha. Falei, bonito, pai, tá lindo? Aí o pai, meu filho, tá bonito, mas esse trem não tá andando nas nuvens, não? Aí eu falei assim, pai, parece que é mesmo. Quer dizer, tudo isso foi lição. Eu fui aprendendo um pouco do surreal, né? Isso. Da sua arte, né? Mas eu estava, objetivando fazer uma cópia fiel que eu vi. Eu trabalhava na Teixeira de Castro, em cima do banco do café, do lado do Cine Bom Sucesso, e eu ficava na janela ou na porta, assim, no corredor, lindo de pintar. Ele não ensinava nada, não falava nada. Eu só ficava observando. Por isso que eu digo, a arte visual é a que mais grava. Certo. Então eu ficava observando ele pintar aquelas coisas.
Aí eu falei, não, eu tenho que comprar um quadro dele para copiar aquele quadro ao vivo. Aí comecei a juntar dinheiro, catava metal, alumínio, começar a guardar aquele dinheiro. E meu amigo pensando que eu ia comprar uma bicicleta. Eu sendo muito pobre, o pobre só tinha patinete naquela época do rolamento. Aí o que eu fiz? Eu fui comprar um quadro dele grande. Até bem pouco tempo eu tinha ele aí. Era preto, o veludo, chega ficou marrom com o passar dos anos, das décadas. Da poeira, né? Mas eu copiei aquele quadro 50 vezes. Olha só, eu quero chamar muita atenção de vocês, porque não é só uma história para falar de um artista, é uma história de vida, é um exemplo de vida, um exemplo de persistência, um exemplo de determinação, que é tudo que nós temos que ter na vida para sermos show, para sermos o show da nossa vida. E o professor vai continuar conosco, contando a sua história, essa maravilhosa história, Obrigado. e vocês vão ver como isso tudo terminou. Vamos, professor. A sua escola, a sua orientação, como que isso aconteceu? Isso aconteceu alguns anos depois, quando eu já era casado, trabalhava numa firma de construção civil, trabalhei nela 22 anos. E o vice-diretor da firma, que era filho do diretor, ele, um alemão, um Hermann Schroeder, ele viu fazendo uns rabiscos, onde tinha aquelas tábuas na firma, eu trabalhava num almoxarifário. Aí eu começava a raspar com canivete, raspar assim com clips. Eu pegava uma borracha sintética, eu começava a raspar, ela ficava branca. Hoje eu tenho esses trabalhos aí, assim, tudo monocromático, derivado dessa experiência. Aí ele viu aquilo... Da borracha? Da borracha sintética. Que aí eu colocava ali para os funcionários assinar o pagamento, no dia de pagamento, aquela borracha era só no dia da sexta-feira, no dia de pagamento. Aí depois eu pegava ela guardava e eu fazia uma paisagem ali. Aí o diretor um dia visitando, ele aquilo lá, o alemão, ele disse assim, você pinta? Eu falei, não, você desenha? Eu falei, não, isso é a primeira vez que estou fazendo isso, eu não disse que há anos que eu... O senhor já Aí perseguia, né? Vou lhe levar, Sua arte, né? Isso, vou lhe levar na casa de um amigo do meu pai e meu também, em Petrópolis, que é um holandês, ele é um mestre já consagrado no mundo inteiro, o Ivan Dyck. E eu considero ele, eu vi um gênio pintar, aquele homem para mim foi um gênio. Tudo que eu tenho abaixo dos céus, depois de Deus, foi aquele homem que me deu. Aí me levou lá e eu fiquei fascinado. Ele trabalhava espremendo as bisnagas na própria tela. E ele tem um nome holandês, né? Van Dyck. Mas ele era brasileiro? Não, é o holandês mesmo. Era holandês mesmo. Após a guerra, ele veio para o Brasil. Ah, sim. E segundo ele falava, eu me apaixonei pela terra de Maurício de Nassau. Perfeito. E aqui fiquei, morava em Petrópolis. Certo. Ele era uma pessoa, não sei se deveria falar, mas ele foi vítima da guerra, que ele era ex-coronel da resistência, quando os alemães invadiram a Holanda, e ele perdeu as pernas pisando numa mina, segundo a história dele do livro. E ele, salvando uma mãe e uma criança que os alemães levaram para uma fortaleza, ele com 22 bravos, ele foi e invadiu a fortaleza, os bravos morreram. Ele saiu com a mãe e a criança, mas na saída ele pisou numa mina, e ele voou pelos ares e perdeu as duas pernas. Mas ele não tinha Quer complexo. dizer, fora um professor de pintura, o senhor teve mais do que tudo. Tudo. Um professor o alemão falou. de vida. E com toda a persistência, chegar a ser um professor de hoje, um professor, nós temos que bater muitas palmas. São essas pessoas que a gente busca, e muitas vezes nós não encontramos. E o senhor teve o privilégio de encontrar uma pessoa que passou essa sabedoria, e o senhor assimilou como ninguém, como um grande artista que o senhor é. Obrigado, muito obrigado. Por toda a sua história, por toda a sua trajetória de vida, por toda a sua persistência. E nós estamos hoje aqui no seu ateliê, rodeado de telas maravilhosas, que o senhor, com as suas mãos, com a sua arte, com a sua inspiração, vem trazendo para nós. Então eu queria que o senhor continuasse após esse aprendizado, né, com esse grande mestre, né, Van Dyck, e que o senhor continuasse a nos falar sobre a sua trajetória. Vamos lá, professor. Filha, foi uma experiência muito boa com ele. Está sendo até hoje. Para mim ele não morreu, ele está vivo. Porque realmente o que ele passou para mim é uma coisa que realmente é inesquecível. Como ser humano, como pintor, como cristão, ele era uma benção. Eu tenho na minha parede que o quadro não deixa ver ali, dizer,
é o que eu defino a arte boa ou má. O resto é da formação da vida interior de cada um. Ele sempre falava isso para mim. A pintura é um idioma que todo mundo entende, ele sempre falava isso para mim. Por isso deformá-lo ofende. Ele sempre falava isso para mim. Então eu gravei ele falando, escreve em cabeça, meu filho, é isso, assim, olha a luz, olha a sombra. E quando ele usava a filosofia dele, que ele era, além de um poeta, ele era um filósofo. Era um abençoado, um privilegiado. E o privilegiado era eu, porque ele me passava todas essas coisas maravilhosas, né? Eu me lembro uma vez quando ele pintou 30 dias na galeria de Dallas, no Texas, e duvidaram da qualidade da tinta dele. Diziam que no Brasil descobriu uma tinta miraculosa. Por isso que os quadros dele eram tão diferenciados, tão bons. Aí ele escutou aquilo. Ele tinha diretor do Museu do Prado, tinha da França, da Itália, gente com, o Van Dyck está pintando em tal lugar, todo mundo corria, como era aqui no Rio também, em outros lugares. Aí ele escutou aquilo, ficou triste, ele falou para mim chorando. Ele fechou a maleta dele e disse, agora, vocês me trazem o material de vocês, foi esse aqui que eu trouxe da terra onde eu vivo atualmente no Brasil. Vocês dizem que é uma tinta miraculosa, ela é artificial. Não, vocês não quiseram foi aprender como eu quis aprender. E a inspiração, ela vem realmente, né? Ela é celestial, ela é divina, né? A inspiração é uma coisa que, quando a gente aprecia, quando a gente vê uma tela, como eu estou vendo aqui, tantas telas, realmente a gente fica espantado como que alguém pode ter conseguido passar tudo que a gente está vendo e fazer a gente sentir essa emoção de estar vendo aquela tela e vendo o local, se transportando para aquele local, né? De uma maneira tão forte como os seus quadros. Eu costumo falar, amor, não te interrompendo, que o nome da capacidade chama-se necessidade. É como o nome da boa comida chama-se fome, o nome da capacidade chama-se necessidade. Então eu tinha necessidade de fazer alguma coisa. Eu não tinha estudo, muito pobre, meu pai carpinteiro, minha mãe 7 filhos, como eu também tive 7 filhos. Hoje tem um que já é bem reconhecido na mídia, que trabalha, já fez a cidade cenográfica da Record, trabalha para a Globo, tem uma equipe muito boa, o nome dele também é o mesmo nome que o meu tudinho. Sem querer eu coloquei um nome total, Aldo Cortina dos Santos Júnior. E ele deu. Eu tenho um escrito do mestre Van Dyck ali na parede que eu gostaria de passar para você. Vou mostrar uma explanação de ideias dele, que está na contracapa do livro. Eu cheguei a xerocar ela em tamanho maior e mostrar para os meus alunos. Posso ler? Perfeitamente. Ele dizia assim, não quero ser condecorado pelos homens. Não quero medalhas falsas dadas por jurados comprometidos. Não quero posto de liderança religiosa nas aparências que ofendem a verdade. O que eu almejo mesmo é a paz de Cristo. A alegria de saber que tenho um Pai, que tudo pode, que tudo sabe, que me entende e não admite máscaras, orgulho ou mentiras. Criança dele eu quero ser nada mais. Isso quando eu li isso aqui, criança dele, eu quero ser nada mais. Quero ser sou um menininho aqui mais. de Jesus, ele falava sempre isso. Ele com 70 anos ou mais, ele falava assim, eu sou um menininho aqui em Petrópolis, à vontade do Senhor. Muitas das vezes eu ficar distraído, papai do céu tem que dar um chão de orelha. Ele era muito temente a Deus, conversava com Deus como nós estamos conversando. Ele já é falecido há quanto tempo, professor? Com 21, 22 anos, se não me engano foi em 91. Certo. Estamos em 2013. E o senhor conviveu com ele? Ele dava noção até por telefone, às vezes eu não poderia ir lá, não podia ir lá, que a firma não poderia me mandar naquela ocasião. Eu ligava para ele para saber como ele estava, e ele falava, assim, eu tenho algumas coisas que eu deleguei. Continuo mais uns meses com esse tipo de figuras humanas, abraço do amigo Vandir, bilhete que ele mandava pelo portador, quer dizer, o relacionamento foi pouco, mas significou muito. Com certeza. Né? Como se valia mais. Acho que um dia com uma pessoa dessas é uma lição de vida para a vida inteira. Para né? mim, não tenha dúvida. Meu paiol ficou cheio. Professor, o senhor hoje, dá aulas, mas o senhor também continua pintando? Continuo pintando e faço encomendas, como você vê essas telas grandes, essas 3 últimas. Eu já estou há mais de 15 anos pesquisando esse trabalho monocromático. Ou seja, você trabalha com material sem valor comercial nenhum. Retalhos de madeira que você recicla. O líquido é o Viochene, que é a única tinta que tem, e o restante é o estilete, o canivete que raspa. As pessoas não estão preocupadas com o que o senhor estava, na realidade. E eles não né? tinham. Hoje as pessoas estão preocupadas com o valor. E o senhor tem mais ou menos quantos alunos hoje, professor?
Olha, nessa época, também fala que agora está começando o ano, né? Isso, mas eu estou falando de um modo geral. Eu tenho uma faixa de 12 alunos. De 12 alunos. 12 alunos. E o senhor dá toda a dedicação às telas que eles querem. Eu só me proponho ajudá-los naquilo que eles querem fazer. Professor, me diz uma coisa, em média, quanto tempo demora para o senhor fazer uma tela como essa belíssima tela da praia de Ipanema? Aquele telão de 1,5 m que está ali? Isso. Aquele ali eu levei uma semana. Esse aqui eu já levei 3 dias, estou terminando ele hoje, que é o mesmo tamanho. E aquele outro monocromático que está em pé ao lado da geladeira ali, também levei uma semana. E o senhor senta e o senhor não tem um tempo determinado para se levantar, né? Não. O senhor vai fluindo até... Posso falar uma coisa muito particular? Muitos alunos meus que têm acesso a mim já há muitos anos, pessoas queridíssimas, brincavam comigo e diziam assim: professorzinho, corta suas mãos e corta a minha, planta a sua na minha, que suas mãos são tão delicadinhas. Aí eu falei: vocês pintam tanto igual a eu, ou até melhor. Só tem uma diferença. O que eu aprendi do mestre Van Dyck, eu estou passando para você, não tem nada a ver com a pintura, tem a oferta da pintura. Que ele dizia sempre assim: devolvo a Deus as mãos que dele recebi emprestadas, porque na verdade ele é o pintor. Portanto, ele falou isso para mim e eu criei a frase: Deus é o grande artista, nós apenas seguramos pincéis. Por isso, quando eu cheguei aqui, o senhor me falou: nós temos que copiar, porque a natureza foi criada por Deus, não foi por nós, né? E ele é o grande artista, nós apenas seguramos as ferramentas. E hoje tudo que a gente costuma ver, né, as pessoas quando atingem um certo grau de celebridade, de extensão de tudo aquilo que fez, o que acontece é que as pessoas realmente elas se voltam única e exclusivamente para o valor financeiro daquilo que elas fazem. E o senhor, na verdade, o senhor continua mantendo esse padrão do valor comercial. Existe porque eu preciso sobreviver, é lógico, mas do valor muito maior, do valor da inspiração, do valor espiritual, do valor daquilo que o senhor vai passar, conforme o senhor falou, com as suas mãos, né? Com toda a inspiração que vem do divino, né? Vem de Deus, passar para que hoje nós possamos estar aqui deslumbrados, aqui dentro do seu ateliê. O senhor tem alguma obra assim, em algum lugar específico que o senhor possa falar, que pessoas que não têm oportunidade de estar nos vendo agora possam estar vendo as suas telas em algum lugar específico, professor? Olha só, a maioria dos meus trabalhos já foram tudo vendidos, exceto esses que tem aqui no momento. Tem um quadro aqui que é um preto velho, tocando pandeiro. Quando eu tinha 17 anos, ganhei uma folhinha. Na época as folhinhas vinham com pintura, cópia de pintura, mas essa era foto. Ele tocando pandeiro, ele é cego, ele pisa num bastão para ninguém roubar. E ele tem um bornel, ele recolhe donativo, deve estar numa escada, não sei se é de igreja ou de qualquer uma estação de ferroviária. Nós vamos mostrar isso, tá, né? Está aqui na parede. E ele... Aí eu falo o seguinte, eu já dei uma palestra sobre esse quadro, eu ganhei na 11ª exposição Salão Rosa Cruz, em primeiro lugar, sem pretensão nenhuma. Então o que acontece? Esse quadro é um abençoado, porque eu gostava desse quadro desde os 17 anos, nem sonhava ser pintor. Aquilo ali, eu olhava aquele homem, parecia um... O senhor não sonhava em ser pintor, mas o senhor já era, porque desde criança o senhor já gostava de estar, não é isso? Na caixa de fósforo. Isso, né? Até hoje eu pinto chapinha. Na caixa de eu fui conhecido como barbudo da chapinha. Eu ganhei chapinha? Eu vou misturar chapinha de refrigerante. Refrigerante. Cerveja, qualquer coisa. Eu ganhei uma bolsa de estudo no Instituto Albergue, com 20 e poucos anos, porque eu mandei uma chapinha com um cunhado meu que é artista consagrado já também da Madureira. De Madureira. Ele viu aquela chapinha e falou assim: traz o rapaz aqui. Eu já tinha naquela época bem cheio. Eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer desenho lá. Quando eu fiz os primeiros trabalhos, eu falei: esse aqui eu dou autógrafo, esse aqui eu não assino não. Então, quer dizer que o senhor chegou a fazer curso de desenho? Eu comecei, aí ele via meus trabalhos, eu dava sorte na hora, né? Aí ele o senhor também deve ter sido, o senhor também é privilegiado, com certeza. Aí ele falava, eu era garota ainda, tinha 21 anos, 22, uns 23 anos. Aí ele falava assim, o senhor Valdir falava, eu deve ter sido falecido que eu não tinha de idade. Aí ele falava assim: olha gente, esse aqui eu não dou visto não, esse aqui eu dou autógrafo. Então eu já senti que não tenho como pedir ao senhor para falar sobre qual é a sua tela preferida, porque eu já sei que pelo seu coração... Eu já vim de quadros que depois eu chorei. Eu já vim de quadros que depois eu chorei. Fiquei triste que ter vendido.
mas a pessoa merecia, porque gostou do quadro. Então quando alguém canta a nossa canção, está nos prestigiando. E me diz, professor, me diga uma coisa. O senhor não pinta todo dia, o senhor pinta no momento em que o senhor sente que a inspiração... Pinto todo dia. Pinta todo dia. Um dia eu como todo dia. Então... Eu não desfaleço. Com certeza. Fatalmente, quem desenha bem vai pintar bem, ele falava isso. Então é um processo de... O Van Gogh foi um dos homens que mais desenhou, embora a história não fala muito sobre isso. Mas Van Gogh desenhava muito. O que acontece? As pessoas depois criam facilidade, só trabalhar com cores. A primeira obra de arte fica na paleta. Certo. Quem se entender com a paleta vai fazer qualquer coisa. Quer dizer, é fundamental para um artista, um pintor, saber desenhar. Saber desenhar ele tem que ter a arte de saber Não, ele desenhar. vai aprender a desenhar pintando, porque na realidade não tem um pré-básico. Tem pessoa, eu tenho que entrar no curso de desenho? Não. A pintura é o desenho feito a cores. Então você vai aprender a desenhar pintando. Antes de você fazer um coqueiro, uma ponte, um barquinho, então a gente faz o esboço, o ajuda, faz separativo, depois vai se entender com as cores. O bicho-papão do pintor são as cores. Quer dizer que o desenho, e na realidade, ele não é fundamental para que a pessoa tenha uma faculdade... Não, eu nunca desenho, por isso que eu não vou pintar. Está enganado. Às vezes são as pessoas que têm maiores dons. Certo. Eu conheci, teve alunos meus que nunca desenham nada. Dizem assim, não tem jeito, eu não consigo desenhar um barquinho, qualquer não consigo desenhar nada. Eu, vamos fazer uma experiência? Vamos. São as pessoas que melhor pintaram. Certo. Que não se permitiram a si mesmo aquelas coisas. Professor, como é que as pessoas descobrem o seu ateliê? Como é que as pessoas sabem aonde encontrar uma tela sua? Olha, eu praticamente no momento, as outras estão vendidas, né? Eu não estou expondo em lugares porque é oneroso. Oneroso como? Arrasta para lá uma tela, uma moldura, arranha. As pessoas não cuidam direitinho. Essa tela que eu vou mostrar depois ali, eu na Casa Cruz, ela ficou lá mais de mês, que o gerente pediu para deixar vários quadros. Então eu peguei a menina, o sol batendo na tela, o pavimento superior no Campo Grande, na Casa Cruz, e ela com o espanador que limpava a poeira dos móveis, das coisas, e passava na tela. Fatalmente o mofo veio, craquelou, estalou. Depois aquilo ali eu falei assim, não tem café. Eu tenho tudo aqui, no momento, muitos vendiram, mas o que eu tenho está entupido em tudo quanto é lugar, está de barato, não tem tela. Mas o que está à mostra aqui é para influenciar os alunos a pintarem. Eu posso pintar assim relevo, porque meu professor falava sobre relevo. Quer dizer, tudo que o senhor tem aqui no seu ateliê é para orientar e alunos. dar, vamos dizer... Tudo em função de motivar o aluno a pintar. Certo. Quer dizer, aqui o senhor não ele vende é capaz. tela. Vendo, filho. Aqui o senhor vende tela também. Vendo, já vendi muita tela aqui. Certo. Então nós vamos colocar aqui embaixo o local onde fica o ateliê do professor, e vocês vão ter oportunidade, se quiserem conhecer, de vir aqui nesse lugar maravilhoso, Vai ser um prazer. pela tranquilidade, pela paisagem, conhecer o professor e possivelmente vocês vão se encantar com muitas telas. Nós agora, professor, vamos fazer um tipo de pergunta ao senhor para a gente conhecer um pouquinho, apesar de o senhor já ter se despido praticamente para nós, e ter se colocado como uma pessoa ímpar, uma pessoa sem adjetivos para a gente poder passar. Nós que estamos aqui, a nossa equipe que está aqui trabalhando e verificando toda essa realidade que o senhor está passando, eu gostaria de saber uma coisa do senhor, em termos assim, de algumas coisas. O senhor torce para algum time de futebol, professor? Tricolor. Opa, eu e meus 7 filhos, não, 6 Fluminense. filhos, porque a menina Nossa. é vascaína. Nossa, a nossa equipe é toda Fluminense. É mesmo? Nossa Mas o equipe Chico toda Buarque falava que Fluminense. gente fina é outra coisa, né? Pelo menos no coração. Com certeza um grande poeta também, né, professor? E me diz uma coisa, o senhor tem alguma coisa que o senhor... algum prato que o senhor goste mais, alguma coisa que o senhor faça de uma degustação que o senhor ache gostosa? Ah, amor, eu sou bom de boca. É bom? O senhor, um bom prato, Uma maravilha, abençoado. uma cozinha bem temperadinha. Filho, não tem como não, olha só, eu não vou falar. Porque feijão com arroz não tem pra ninguém. É verdade, é um prato bem brasileiro, né? E é um prato que todos, não tem quem não goste, não né? tem quem não goste. Tem algum livro, algum filme, alguma coisa que tenha sido assim, importante para o senhor? Tem muito livro bom. Principalmente de um escritor chamado Gibran Khalil Gibran, não sei se já ouviu falar. Já.
Com o certeza. autor do Profeta e Jesus, o certeza. Filho do Homem. Com certeza. Para mim, é um dos melhores livros. Tem Certo. coisa muito boa, mas esse libanês, né? Então o senhor falaria do livro Profeta de Khalil Gibran, certo? Como um livro, Como um livro que inclusive, é a cabeceira de muitas. com certeza, de Muitas pessoas. celebridades. Não, com certeza. O senhor já teve a oportunidade de estar com colegas seus em algum evento que porventura o senhor possa citar assim, como algum momento especial da sua vida? Olha, eu já tive vários momentos desses. No Maricá, quando aquele quadro está lá em cima, foi o primeiro lugar. No primeiro grande Maricá, ele ganhou o primeiro lugar. Sempre deu sorte, né, gente? Não é sorte, Aí, não. foi o primeiro lugar. Eu estava comigo o Pedro, o Vão, pessoas que começamos juntos praticamente em Campo Grande. E hoje eles são bons professores. E em Angra, também, em vários lugares, olha. Professor, eu antes de qualquer coisa eu quero agradecer ao senhor Muito agradeço. a oportunidade que o senhor deu ao Você Show de transmitir uma entrevista com uma pessoa que a gente tem que tirar o chapéu. Eu, se tivesse, teria que Eu tirar. não mereço, não. Com certeza, e toda a nossa equipe aqui. Não mereço. Porque fora a arte que o senhor tem de pintar com a maravilha, com a qualidade, com a expressão, o senhor é uma pessoa especial. Muita bondade sua. É uma pessoa especial. Nós tivemos hoje aqui uma lição não só da arte do professor Elton, como uma lição, várias lições de vida, que eu tenho certeza que servirão para muitas pessoas que estão nos assistindo, que porventura estejam deprimidas por algum motivo, e vejam que isso é muito pequeno diante da grandeza de tudo que a gente pode fazer, de tudo que a gente pode criar, porque a divindade, Deus, está conosco, está dentro de nós, vibrando conosco. E a constatação disso tudo é o lugar onde nós estamos. Eu quero agradecer ao senhor de todo o coração. Eu que agradeço, de poder ter estado esses momentos maravilhosos e falar para o senhor que o senhor é show. Obrigado, muito obrigado mesmo. Estamos finalizando mais um programa do Você é Show. Espero que tenha sido do seu agrado. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, porque Você é Show.